Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente segunda-feira, uma boa semana e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo essas últimas informações e a repercussão desse empate do Palmeiras contra a equipe do Guarani pelo Paulistão, campanha que terminou na segunda colocação e vai enfrentar o Capivariano nas quartas de finais. Estou trazendo um corte com essas últimas informações, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Falou de time misto, realmente time misto, mas é um misto bem saboroso, hein? Um misto quente? Tinha Gustavo Gomes, tinha Vitor Roque, tinha Flaco Lopes, tinha Maurício. Tô imaginando o técnico do Guarani, o pessoal do Guarani. O Palmeiras vai vir com time misto. Deixa eu ver a escalação. Vitor Roque, Flaco Lopes, Gustavo Gomes, Maurício. Rapaz, que misto casa caiu. Imaginando o Felipe Diniz. O Felipe Diniz, antes do jogo, veio na escalação, né? O Felipe Diniz é Guarani... E lamentou bastante, né, o empate, né, porque o Guarani estava se classificando em determinado momento ali, né, mas... Acabou eliminado, então não vai seguir adiante no Campeonato Paulista. O Palmeiras pega o Capivariano nas quartas de final, mas encerrou uma sequência ali de 3 jogos, né, com vitórias seguidas. E no jogo a gente viu um Palmeiras finalizando 27 vezes, quase 70% de posse de bola. Acabou tropeçando e isso não se converteu em gols, porque ficou no empate em 1-1. Eu estava até com esses números aqui, né, de finalizações. Dessas 27 que você falou, 8 na direção do gol. Ontem não estava calibrado, por exemplo, o Vitor Roque ontem não estava calibrado como esteve no meio de semana no Beira-Rio, quando fez aquele gol. Acontece, em cima da situação o Palmeiras perdeu gols ontem, enfim, acabou empatando, mas a gente tem que levar em consideração, além de ser um time com alguns desfalques, mesmo sendo forte, o Palmeiras já entrou classificado. Dos 4 grandes, o único que entrou já estava classificado antes do jogo era o Palmeiras. Né? E essa situação geral do Palmeiras, se a gente analisar, no início do programa o Grafite falou, há 10 dias atrás estava tendo gritaria, histeria. Isso. O Palmeiras teve muito já, quando o Palmeiras levou 4 do Novo Horizontino, e ali até merecia bastante reclamação, mas quando o Palmeiras perdeu do Botafogo de Ribeirão Preto, já cometem alguns corneteiros, mas não serve, é o professor Pardal, a fase dele já passou. Tudo o que está acontecendo no Palmeiras, para mim, é normal. Ter oscilação, vai ter jogo que ele vai colocar mais garotos, daqui a pouco começa a chegar, a entrar os reforços, começam a aparecer os gols de bola parada, que é uma tradição nesse Palmeiras do Abel Ferreira. Já estão aparecendo. Já estão aparecendo. Os gols de bola parada, talvez. Vários jogos. Não nesse jogo, mas em outros. Sim, no jogo do meio de semana contra o Internacional teve. Exato. Contra o Vitória, né? Contra o Vitória. A cavalaria, quando vai para a área, os zagueiros, eles fazem diferença. Mas acho que o Abel o teu xará deve estar preocupado. Porque o Palmeiras, não na mesma proporção, mas o Palmeiras cria muitas oportunidades. E talvez por conta disso, porque esteja atacando demais, a bola está chegando em cruzamentos, infiltrações, o tempo inteiro o Palmeiras está em cima dos adversários, mas isso está deixando espaço. E o Guarani, em vários momentos ontem, fez 1-0, né? Começa na frente, o Guarani nesse descuido de cobertura do rebote do Carlos Miguel, mas que já tinha feito defesa boa antes, o time do Palmeiras está um pouco assim, o Abel deve estar preocupado por isso, porque você precisa criar muitas oportunidades, você precisa ser uma equipe que seja capaz de pressionar o teu adversário o tempo inteiro, mas sem se descuidar de escapadas. Você ter 60%, 70% de posse de bola, como o Palmeiras tinha, e tomar gol em escapada, porque tem um campo muito aberto para o adversário, é perigoso quando você pega equipes qualificadas de Série A, que tem esse estilo de jogo marcado, né? Então, imagino que o Abel tem esse tipo de preocupação no momento, em achar esse equilíbrio. Bom, se a gente estava falando da equipe mista, que assusta do Palmeiras... Bom, o jogo contra o Capivariano já vai poder contar com o John Arias. Não sei se ainda vai ser uma equipe mista, pode ser que sim, mas pode ser que John Arias ganhe oportunidade, ele já está à disposição, já fica como alternativa para o Abel Ferreira utilizá-lo. Vocês acham que o John Arias entra no lugar de quem nesse time, hein? Em tese pelo lado direito, mas aí você vai discutir a titularidade do Alan, né? Você vai mexer naquele lado direito, aí você pensa o seguinte, de repente dá para colocar ele por dentro. Eu lembro que o torcedor do Fluminense, em dado momento, ano passado, quando ele foi utilizado por dentro, reclamou muito. Eu gostava.
E acho que pode ser uma adaptação legal. Mas não é tão simples. Você não tira do avião e bota o cara para jogar e imediatamente acha o lugar dele. Mas essa pergunta o Abel vai começar a responder agora. Também estou muito afim de ver o que o Abel é capaz de fazer em termos de posicionamento para encaixar um jogador como ele. Pode ser no lugar do Maurício? Pois é, num primeiro momento a alternativa, né, a opção mais óbvia que a gente pensa é tira o Alan e bota o John Arias. É uma contratação importante. Mas o Alan, ele já é um garoto que se firmou na equipe titular do Flamengo, do Palmeiras, e vem ao longo do tempo mostrando, né, essa evolução, essa maturidade de um jovem do elenco. Então, assim, talvez não seja tão óbvio assim para a cabeça do Abel, Grafa. O Arias, ele já mostrou que pode jogar em outras posições. Ele já mostrou isso no próprio Fluminense. Lógico que ele se destacou muito jogando pelo lado direito ali, na posição que o Alan joga. Existe a possibilidade do Alan ser vendido, né, na metade do ano. Mas o Abel já passou por isso já. Ele passou por isso na chegada do Felipe Anderson, onde encaixar o Felipe Anderson, como é que ele vai encaixar. Ele jogava na Europa pelo lado direito, tem jogado pelo lado esquerdo. Aí teve a chegada do Evangelista, que chegou e que acabou suprindo a ausência do Rios, que saiu de uma hora para outra, ele conseguiu encaixar. Então o Abel consegue achar esse encaixe para a equipe. Lógico que tendo os dois ali, o Alan e o Arias, você certamente se o Alan continuar como titular pelo lado direito, ele vai tentar encaixar o Arias pelo lado esquerdo, jogar mais centralizado, isso depende. Mas com o tempo, com o decorrer dos jogos, a quantidade de jogos, ele vai encaixando um ali, outro ali, vendo a melhor formação, daqui a pouco a equipe encaixa novamente. O Abel tem acho que o longo tempo de trabalho no Palmeiras dá essa possibilidade a ele, de ter o conhecimento dos atletas, do dia a dia, do treinamento. Isso aqui, às vezes, o Alan pode desempenhar bem pelo lado esquerdo também, não sabemos, mas tudo pode acontecer. Eu acho que ele tem capacidade para isso, para gerir bem esse número grande de jogadores para uma certa posição. Que problema bom, hein? Bom demais, né? Alan ou Arias? Né? Maurício ou Arias? Não tá... Ele interessante, isso, é uma dúvida boa. Freitas e o Andreas Pereira, que acho que são os dois o próprio dois André volantes. Chegou também. Só que ele está pedindo mais um volante, né? Aí ele complica mais ainda. Mas ele tem o Lucas Evangelista voltando. Então, mas aí eu acho que é mais carta para essas duas posições de meia de apoio. Duvido que seja esse volante central, que ele ainda fala que o Palmeiras precisa. Né? Mas se ele jogar com esse balanço de dois volantes ali, ele vai ter um time muito mais ofensivo, porque o Marlon Freitas tem característica de armador, o Andreas nem se fala, são dois jogadores que vêm com outro nível de bola no pé. Isso exige até mais elaboração do time, de treinador. Aí você começa a pensar assim, você tem dois atacantes também, nessa dupla de ataque você não vai mexer, né? E a partir daí você começa a construir um meio com mais três caras. Então, olha como está diminuindo, né? Como vai escasseando a utilização de jogadores. Aí você vai jogar com Alan, aí você vai puxar quem? O Maurício por dentro, você vai ter um outro tipo de encaixe com mais um meia, em que proporção você pretende atacar, com que nível de velocidade, com quais laterais. O Abel tem muito recurso, mas ele vai ser muito exigido agora. Ele não deve nada a ninguém, ele não precisa provar nada, eu não estou colocando ele sob pressão quando coloco esse tipo de discurso, e o torcedor do Palmeiras também, mas isso desafia qualquer treinador. E ele precisa estar à altura desses desafios, porque a altura de escassez a gente está acostumado no futebol brasileiro. Né? Agora, a altura de fartura, o Felipe Luiz às vezes se confunde um pouco com isso e a gente questiona, nem sempre dá certo. Né? O Abel agora vai viver de novo uma temporada de fartura e aí eu quero ver como é que é. O Andrés Pereira, você citou, ele tem sido fundamental nessa volta dos gols de bola parada, de escanteio. Ele é o recordista de assistência nessa temporada. Ela é pequena ainda, é um recorte pequeno, mas de cruzamentos dele tem saído os gols do Palmeiras, fazendo o papel que já foi do Rafael Veiga lá no passado, que já foi do Gustavo Scarpa. E o John Arias também é bom na bola parada, cobrança de falta. E não esqueçamos que tem Paulinho daqui a pouco, né? Paulinho voltando, muito em breve. O Palmeiras está bem empolgado, está animado com a evolução do Paulinho, que pode voltar muito em breve. Esse carnaval e por aí, a fome é total, né? Vamos ver. É isso, tem
muita gente para voltar, tem gente voltando, é o caso aí do Lucas Evangelista. Então, o Abel também cobrou, né, esse reforço de peças para o elenco. Alguns estão vindo do departamento médico, tem contratações aí como a do John Arias, que são muito importantes para a temporada. Volta a ter muitas opções para brigar por todos os títulos do Palmeiras em 2026. É isso. Já volta a ter o seu treinador no próximo jogo, então, né, partida das quartas de final contra o Capivariano. Nesse jogo, quem comandou contra o Guarani, o time foi o auxiliar João Martins. E ontem teve uma surpresa, Giaio Lenhador jogou um bom futebol. Então, acho que aos poucos esta cara vai sendo dada ao time, né? O Palmeiras chutou mais de 30 bolas no gol. Cara, não dá pra dizer que foi um massacre, porque o Guarani também teve alguns chutes, né? Alguns lances perigosos. Foi mais eficiente, um erro na saída de bola do Palmeiras, logo no começo, né? O Flaco e o Maurício se perderam ali e o Guarani fez o gol. Acho que o Carlos Miguel errou, principalmente não é um frango, mas é uma falha. Essa bola tem que ser espalmada para o lado, mais para o lado. Acho que ele falhou ali. O Guarani fez 1-0, mas o jogo não mudou muito de figura, não. O Palmeiras seguiu pressionando, criando chance, criou pelo lado, por baixo, sem chutão, trabalhando a bola. É muito mais suave quando o adversário, suave em termos do esquema tático, né? Pra você jogar no 4-2-4, dessa vez era o Evangelista e o Martínez, né? E o Palmeiras espetava Sousa, Flaco, Roque e o Maurício. O Guarani se defendia com 6, então a coisa acaba, você não tem problema de saída de bola, porque o teu meio campo está todo lá na frente, a bola chega naturalmente, sem marcação nos homens da frente. O Palmeiras fez um bom jogo, gostei do jogo do Palmeiras, não gostei do resultado, acho que ninguém gostou, poderia ter vencido o jogo, bola na trave no último minuto, olha, jogadas de todos os lados, com o reserva, com o titular. E é curioso o futebol, né? O Palmeiras fez gol no segundo tempo quando tinha mais jogadores titulares em campo. Mas, na verdade, o futebol melhor foi no primeiro tempo, com mais reservas em campo. O Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo do que no segundo tempo, talvez porque o relógio vai andando e tal, você quer empatar, quer virar o jogo. Por causa dessa questão, né? Não tem um pouco também dos reservas, para eles uma Copa do Mundo, um jogo assim, a chance, então, né? Acho que talvez tenha isso também, né? O jogador acaba correndo um pouco mais, se dedicando um pouco mais, né? No segundo tempo ele foi mudando, foi colocando os jogadores que estavam no banco, né? Que são considerados titulares. Mas o que o torcedor do Palmeiras quer ver no frigir dos ovos é Paulinho e Arias juntos no campo. Como é que o Abel vai resolver essa questão? O Arias deve fazer estreia domingo, né, contra o Capivariano, aí mesmo na arena. Ou sábado. Sábado, né, no fim de semana, né, porque ele tá voando, tá em forma, né, e sexta-feira teve uma imagem que deixou o palmeirense muito esperançoso, né, do Paulinho e do Arias treinando no campo. O Paulinho ainda tem que ter calma, mas o Arias, se não jogar sábado, eu vou achar estranho. Aliás, ele está melhor fisicamente do que qualquer jogador do Palmeiras, porque esses todos estão começando a temporada. Ele está ali no meio, né? Para ele tá de boa, né? Foi uma negociação que deu muito barulho na Inglaterra, né? Não, o próprio voltou, o Wolverhampton brigando para não cair, que o Palmeiras fez um esforço enorme e aí, claro, que gera expectativa para que estreie. Como é que você vê esse ataque do Palmeiras aí, hein, Marcelo? Eu vejo, pra mim é muito simples. Sai o Maurício e entra o John Arias. Tá resolvida a parada. O problema não é agora, o problema é quando vier o Paulinho. Aí vai ter isso que ser. Isso não é problema, isso é bom também. Não, o problema que eu digo é porque vai faltar espaço. É o que faltou. É isso. Você começa faltou a ter... Faltou o que, você achou? Não, você ter essas opções de elenco. Não, melhoraram, mas já tinha boas, né? Eu acho que agora tem excelentes, isso, né? Muda o patamar. É inevitável comparar esse momento, esses primeiros 45 dias do Palmeiras com os primeiros 45 dias do Flamengo. Inevitável, porque são... Que a gente imagina que vai o ano inteiro. Porque nenhum time fora Flamengo e Palmeiras tem condição de colocar um time alternativo, misto, com uma qualidade dos dois. É impossível. Por mais que alguns estejam se reforçando e tudo mais. Então... E assim, o Palmeiras já adquiriu um nível de jogo, uma confiança e tudo mais, sem o começo, sem a estreia do Arias, que o Flamengo ainda está procurando. O Flamengo ganhou do Botafogo, mas olha,
Segundo tempo foi dominado. E tem as questões físicas, os encaixes, tá? Mesmo as discussões, não tem ainda uma ideia de time. O Mancini falou, o time do Abel, ele não vai desfazer a dupla. Os volantes já mudaram e já estão numa sincronia. Então é colocar o Arias no lugar do Maurício e tá feito o time até o Paulinho voltar, são outros 500. O Paulinho vai voltar, vai entrando aos poucos. Então o Felipe Luiz não está com o time na cabeça ou na pista como o Abel está, né? Já demonstra ter... E assim, mas um tá jogando o Carioca, outro tá jogando o Paulista. Não, os caras estão jogando o Brasileiro. Juntos, né? Já começaram a jogar o Brasileiro. Mas esse tema, a gente não pode esquecer, o ano passado deu muito o que falar, o fato do Abel basicamente abrir mão do Campeonato Brasileiro. E no fim o Flamengo foi campeão, 3 pontos acima, matematicamente, na última rodada ainda seria possível. Né? Nasceu o cabelo aqui. Só que é o seguinte, fisicamente o Flamengo foi até a última gota. Jogou com o Paris Saint-Germain, quase foi campeão intercontinental, poderia ter sido, perdeu nos pênaltis. E me parece que a conta física está chegando agora e o Palmeiras já recuperou antes. Porque a gente tinha a imagem de que Fluminense, Botafogo e Palmeiras e Flamengo, pelo Mundial do meio do ano, terminaria o Brasileiro com a língua de fora. O Flamengo não terminou com a língua de fora. Terminou bem, mas agora está pagando essa conta. E assim, se de fato a gente, depois que passa, a gente consegue ouvir as maritacas, né? Maritacas é lá no São Paulo. A gente consegue ouvir lá um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tem muito um diagnóstico do que o time virou o fio, não aguentou fisicamente e tal. Se isso na temporada passada? Naquele final de ano lá. Se isso for verdade, não deixa de ser um erro, né? Porque você tá lá, você tem os equipamentos da NASA, biscoito de Júpiter, água de Saturno, você tem sobretudo a minutagem que o Abel sempre fez. Exato, né? você tem que prever isso. Tudo bem, o organismo do ser humano a gente não consegue controlar, né? Às vezes o cara tá programado para aguentar e não aguentou, mas enfim... O ano passado é passado, como diz a palavra, e agora a perspectiva para esse ano é muito boa, cara. Porque você vai ter um time com o Carlos Miguel, o lenhador chegando, hein? Mas vamos lá, Kelvin, Gomes, e o Palmeiras ainda quer trazer um zagueiro nesta janela, Murilo e Piquerez, Andréas e o Malo, Arias, Alan, Flaco e Roque. O que você ganha no banco? Você ganha Maurício, você ganha o Sousa, você ganha eventualmente o Paulinho, quando voltar, né? Você vai ganhando opções, Evangelista, você vai ganhando 14, Felipe 15, Anderson entrou, viu? Felipe Anderson vai ganhando 15, 16 jogadores que podem, não todos ao mesmo tempo, quando você tira 6, coloca 6 reservas, vai sentir qualquer time do mundo. Mas aos poucos, 1 ou 2 você precisa mexer, trocar para um jogo para o outro, você vai ganhando opções de bom nível, né? Então, cara, não tem outra. A temporada do Palmeiras, ela dá mostras de que será muito boa. Será muito boa. Porque acho que nunca na história desse país, como diria outro, o senhor Abel Ferreira teve tanta mão de obra, ou pé de obra boa, qualificada, para colocar em campo. 17 dias para o fim da janela, tem bastante tempo ainda pela frente. Dá para muita gente chegar aí. Deixa eu dar uma informação. Não é só o peixe que morre pela boca, né? O porco também. Tem problema. A história do camisa 5, que era uma necessidade do Palmeiras, o Abel recentemente disse assim, olha, a gente vai deixar o 5, Marlon chegou, vamos deixar o 5 para depois, que isso pode inibir o desenvolvimento do Luiz Pacheco. Pois bem, cadê o Luiz Pacheco? Não jogou contra o Botafogo, que era jogo para ele jogar. Ontem era jogo para ele jogar, para entrar no time, né? O menino sumiu, não foi relacionado. Aí vem a informação que está discutindo como o contrato dele só poderia ter sido feito para 3 anos, se está discutindo agora uma renovação, já que ele vai sair de 18 para 19 anos, e por isso o Palmeiras toma, eu imagino que seja isso, para o menino ter sumido. Você tira de cena para falar, ou se acalma aqui, renova, ou eu não te ponho mais. É normal no futebol, todos os clubes fazem isso, todos os clubes até para o cara não se machucar, de repente o cara está jogando e se machuca, como é que fica, né? O Palmeiras age assim
Então fica aqui essa explicação porque que muita gente perguntou ontem, mas cadê o Pacheco? Era jogo para ele, queria ver o Pacheco. Então, não estava. Imagino eu que seja por causa disso. E vou trazer aqui agora uma breve análise desse empate do Verdão contra a equipe do Guarani. Uma análise do GE, abre aspas. O Palmeiras encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista com um resultado ruim, 1-1 diante da equipe do Guarani, mas mostrou que segue em evolução ofensiva às vésperas de enfrentar a equipe do Capivariano nas quartas de finais. O tropeço poderia ter sido até uma goleada, diante do volume apresentado pelo Verdão. Foram 28 finalizações ao longo do confronto, um recorde nesses 8 primeiros jogos do campeonato estadual. Até então, a estreia contra a equipe da Portuguesa havia sido o jogo com mais chance, 18. Após o Palmeiras sofrer o primeiro gol, o jogo virou ataque contra a defesa. O Palmeiras criava as chances de todo jeito, mas não conseguia concluir bem. O empate veio aos 31 minutos do segundo tempo a partir de um belo lançamento de Fux para Sousa, que deixou Flaco Lopes livre para empatar o jogo. Até esse momento da partida, o Verdão já tinha feito o suficiente para virar, mas ainda criou outras 2 oportunidades claríssimas desperdiçadas por Vitor Roque, que não fez um bom jogo. O resultado encerrou a sequência de 3 vitórias consecutivas, mas evitou que o time enfrentasse um clássico logo nas quartas de finais do Paulistão. E o principal é de que o desempenho ofensivo foi muito bom. O ponto de alerta segue sendo o sistema defensivo, já que o Palmeiras dá muitas chances aos adversários. Foram 17 do Guarani durante o jogo, e Carlos Miguel alterna grandes defesas com lances discutíveis, como no gol que sofreu. Com a semana livre de jogos para as quartas de finais do Paulistão, o Verdão deve contar já na próxima semana com a estreia de John Arias. Time e elenco vão ganhando corpo após o primeiro mês da temporada, de 26. Enfim, foco total agora nesse jogo contra o Capivariano, recuperar os jogadores fisicamente, e aí a expectativa para a estreia de John Arias diante do Capivariano, certamente. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Avante palestra!